E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bruno Azê, o seu bom amigo, e tá começando mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. E hoje um podcast especial. Vamos falar de como se estrutura um relacionamento duradouro, os segredos por trás de um felizes para sempre. Como ter uma relação duradoura, feliz, sadia e principalmente saudável, né? E nada melhor do que bater esse papo com um especialista, um mentor de relacionamentos, uma pessoa que fala com maestria sobre esse tema, meu grande irmão, Danilo Mello. Irmão, Zé, obrigado mais uma vez por estar aqui, viu? De coração. Cara, eu fico muito feliz de poder trazer pessoas que eu admiro muito e principalmente pessoas que são amigas, pessoas queridas. É um prazer imenso, de verdade, tê-lo aqui de novo. Cara, eu que agradeço, fico extremamente honrado pelo convite, né? E pelo carinho. E vai ser aí, com toda certeza, aí um momento de muito valor para todas as pessoas, pode ter certeza. Isso mesmo, irmão. Antes de começar o bate-papo, né, sem te interromper, queria fazer um agradecimento especial aqui à El Rey Store, que disponibiliza as roupas para eu estar mais bonitinho, mais elegante, né, para receber os convidados aqui, né? Então, se você quiser roupas de qualidade, bonés, moletom, calças, só entrar no @ deles aqui na descrição do vídeo e conhecer o produto deles. E também a Cadeiras Brasil Tropical, né? Nosso patrocinador oficial que está há mais de 30 anos no mercado, né? Um galpão próprio em Guarulhos, vendendo cadeiras de praia, guarda-sóis, ombrelones, espreguiçadeiras, carrinhos de praia, tudo pro conforto e lazer, no seu divertimento, na hora das suas férias, no final de semana na praia para curtir, mas também não só para você. Ele também atende hostels, hotéis, fazendas, quiosques na praia, né? E se você quiser uma cadeira de praia, um guarda-sol personalizado com o nome da sua empresa, ou com seu @, com a sua foto, com o que você quiser ser personalizado, eles também fazem. Só entrar em contato com a Cadeiras Brasil Tropical, número 1 do Mercado Livre, vendendo e entrega para todo o Brasil. E também queria fazer 3 agradecimentos especiais aqui, porque eu agora tô me cuidando, né? Gostei. Tô me cuidando. Então, queria agradecer a Fernanda Rodrigues, Estética Avançada, que cuida da minha pele. Então, hoje faço skincare, tenho um protetor solar, tudo graças a Fê, que me fez o convite para ir lá no consultório dela, analisou minha pele. Uma puta profissional que gostei do trabalho dela, por isso que a gente, né, acabei falando, não, quero que você cuide da minha pele. E obrigado, Fê, por estar cuidando da minha pele aí, deixando minha pele mais bonitinha, fazendo eu ficar um pouco mais vaidoso, porque eu acho que é o correto. Então, obrigado, Fê Rodrigues, aí por essa ajuda. Agradecer também a Rafaela Locatelli, que tá cuidando dos meus dentes. Então, agora também, limpeza a cada 6 meses, uma coisa que a gente sempre... É o certo a se fazer e a gente passava 2 anos, 1 ano e nem ligava. A Rafa agora também tá me cuidando disso pra mim. Fez meu aparelho de bruxismo, porque eu tenho bruxismo, fico dormindo, então ela fez o aparelho pra mim. Obrigada, Rafa, né? Acompanha ela nas redes sociais aí, né? Uma profissional extremamente qualificada. Brinquei com ela que, pela primeira vez, eu tenho pavor de dentista, mas a primeira vez que eu fiz limpeza nos dentes que não me doeu. Uau! Eu achei fantástico. Eu falei pra nossa, você tem mão de luva, de pelúcia. Porque não doeu. Então, Rafa, muito obrigado aí por essa parceria, por essa ajuda. E também agradecer agora uma nova parceira que tá me ajudando. Uma personal, Babi e Elo. Meu, fantástico. Me passando treinos pra me poder fazer em casa, pra me poder emagrecer, pra me poder entrar em forma. Tá me ajudando, pegando no meu pé, mandando mensagem direto. Oi, e aí, você tá fazendo? Você fez? Né? Inclusive, mês que vem eu vou voltar pra academia. Ela vai me acompanhar. Então, obrigado, Babi, aí por me ajudar, também uma excelente profissional, disponibilizou tempo dela, foi até a praça me ensinar todos os exercícios passo a passo para que eu não fizesse nada de errado e me acompanha nessa trajetória. Então, obrigado aí, Babi e Elo. Se você quer uma personal de qualidade ali na região de Guarulhos, zona norte de São Paulo ali, só entrar em contato com ela, vai estar o @ dela aí também. Queria fazer esses agradecimentos porque são as pessoas que... Assim, irmão, eu acredito que as pessoas que compram a sua ideia, que apoiam o seu projeto, merecem ser valorizadas. Então, por mais que no Instagram eu já falo muito delas, eu também queria expor aqui e falar essa minha mudança, essa minha trajetória e essas pessoas que estão colaborando e ajudando com isso, né? Porque é aquilo, da onde a gente veio, né?
Cara, isso daí era escasso, a gente nem sabia o que era isso. Então agora, com a evolução das coisas, o jogo muda, né? Então a gente percebe que a gente realmente precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da pele, precisa cuidar dos dentes, a gente precisa fazer uma alimentação melhor, entendeu? Então a gente vai começando a dar passos diante do processo de evolução que eu acho que todo mundo deveria ter essa consciência, né? Então, é Verdade. isso. Irmão, vamos bater um papo então, quero entender melhor hoje sobre um tema. Porque assim, eu acho que hoje eu vou estar muito melhor pra falar com você sobre relacionamentos do que naquela vez. Por quê? Naquela vez eu tava no relacionamento, irmão. Hoje eu já não estou mais. Então, hoje eu percebo que eu, Bruno, né? Eu vou falar de mim, não vou falar dos outros, né? Eu, Bruno, cara, tenho uma certa dificuldade com esse tema, irmão. Então, por isso que eu quis trazer você aqui pra me ajudar também, fora as inúmeras pessoas que têm essa dificuldade também, cara, como desenvolver um relacionamento saudável, duradouro. Não só desenvolver, mas como você também se tornar uma pessoa certa para um tipo de relacionamento bom. Porque às vezes a gente quer uma coisa boa, perfeita, mas a gente não está qualificado para ter alguma coisa desse tipo. Então, irmão, nada melhor do que trazer você aqui pra gente bater um papo sobre isso. Esse famoso felizes para sempre, irmão. Porque, vou começar com essa pergunta pra mim. Por que existem pessoas que têm tanta dificuldade com isso? Você diz dificuldade com a palavra ou de ter um relacionamento De ter um feliz? relacionamento duradouro, irmão. Tipo assim, porque existem pessoas que ou estragam isso ou fazem más escolhas. Por conta que geralmente a gente está sempre buscando fora. Cada vez mais as pessoas são mais superficiais. Nós estamos sempre na borda da vida no sentido de uma superficialidade. Estamos fisicamente em um lugar, mas mentalmente em outro lugar. Nunca estamos onde estamos. Então essa superficialidade me leva sempre em busca de algo que me salve. E o relacionamento muitas vezes entra nesse pacote. Muitas vezes eu quero no relacionamento simplesmente que ele me salve. Que ele me salve de uma vida ruim, que ele me salve de uma vida sem significado, sem sentido, sem propósito, que ele me salve de traumas da infância, de falta de amizade, que ele me salve de fracassos, que ele me salve de algo que eu nem sei, mas eu preciso de algo que dê sentido aqui. E aí quando eu vou de encontro a viver um relacionamento, no começo eu tô apaixonado, e quando eu tô apaixonado tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, mas eu não tô apaixonado pelo outro, eu tô apaixonado por mim mesmo, eu tô apaixonado por aquele sentimento de completude, eu nem enxergo o outro como ele é. E aí, depois de um ano que a paixão começa a desacelerar e a realidade começa a dar o seu aparecimento, as suas caras, e o outro chega com quem ele é, com as suas imperfeições, com as suas escolhas, com os seus desejos, com os seus gostos diferentes, aí eu não tô pronto. Peraí, quem é esse que apareceu? Não, eu quero aquele. Quem é aquele? Aquele que eu idealizei. E aí, quando o outro aparece, eu não quero. E aí eu problematizo o outro. Dado uma percepção superficial da vida, eu tô sempre nesse lugar onde, não, então esse aqui eu jogo pra fora e vou em busca externamente de mais uma solução, de mais uma salvação. Entende? Eu nunca paro e olho pra dentro. Mas a mudança só começa quando eu olho pra dentro. Faz todo sentido o que você falou. Eu acredito muito nisso. Em pessoas que, quando entram num relacionamento, deixam se levar pela paixão, né? E esquecem de analisar um todo. E começam a idealizar as pessoas a partir do que ela mostra no começo de bom. Que é normal. Qualquer relação que a gente tenha com alguém, de início a gente entrega o nosso melhor. As nossas sombras, elas vão aparecer no decorrer do tempo. Então é normal a gente idealizar. A gente não esperar tempo suficiente para conhecer a pessoa de verdade. Então a gente vai idealizando e criando isso. Eu, Bruno, vou falar por mim. Foi o que você falou, a gente sempre busca fora as coisas. Eu, Bruno, sempre tive um grande problema que era o quê? Eu sou um cara muito romântico, muito intenso. E nem sempre as pessoas são. Outras pessoas são. E eu me pegava em relacionamentos onde eu me relacionava com pessoas que no começo eram intensas, românticas também, mas depois de um tempo elas se tornavam... Não se tornavam, mostravam a característica que elas tinham de ser mais frias. Cara, e isso me fazia muita falta. Eu me fazia falta, eu te amo.
um carinho a mais, coisa que eu fazia. Eu sou um tipo de cara que, se eu me relaciono com alguém, eu sou aquele cara que, se eu estou 24 horas com a pessoa, às 24 horas, qualquer momento que eu estiver passando próximo dela, eu vou querer dar um abraço, eu vou querer dar um beijo, eu vou falar uma palavra, te amo, você tá linda, alguma coisa. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, quando eu não recebia isso, dava falta. Entende? E às vezes aí começava a quebrar algumas coisas. Por quê? Outro ponto que eu sempre tive muita dificuldade: conflito. Se algum tema pode causar algo, dentro de mim saber que eu posso causar algum conflito, eu prefiro guardar pra mim e aceitar as coisas como são. E isso gerava em mim o quê? Gerava em mim uma necessidade escondida que, em vários momentos, em outros relacionamentos que eu tive, eu acabava falhando. Por quê? Fora do relacionamento aparecia alguém que me dava essa atenção e eu me entregava. E às vezes a pessoa que estava comigo nem sabia que eu sentia falta disso. Porque dentro de mim eu tinha esse receio de conflito. Cara, será que ela vai entender? Será que ela vai pensar que eu tô criticando? Eu não tô criticando. Ah, então é melhor ficar quieto, é melhor deixar do jeito que tá. Então, nesse sentido, eu busquei melhora pra mim. Você acredita que o diálogo, que nem eu falei pra você, o diálogo, mesmo que vai dar algum tipo de conflito, ele é essencial pra uma relação duradoura? Cara, o diálogo, ele é a ferramenta que a gente usa pra construir o relacionamento. Só que a gente não tá pronto pro diálogo, né? O problema é que a gente acha que sabe conversar, mas a gente não sabe conversar. E aí você vê, não tem problema você ser uma pessoa que você gosta de mais contato. Não tem problema. Não tem problema você ser uma pessoa que não gosta de tanto contato. Tem problema você achar que o relacionamento tem que ser somente do seu jeito. Então você não pode ter uma outra pessoa. Porque a arte de se relacionar é justamente a arte de sair do meu mundo, de me abrir para o outro. Amar não é sobre eu ter alguém para vir até mim, sempre fazendo aquilo que eu quero, e eu não vou até essa pessoa suprir essa pessoa nas necessidades dela. Não, o amor ele é uma troca. Quando não há uma troca verdadeira no relacionamento, não há amor. Aí o que sobra são as aparências, o que sobra são as obrigações, o que sobra é a rotina, o que sobra são as demandas. E isso vira um fardo a ser carregado. Então o diálogo, ele entra na união de dois mundos distintos. Cada ser humano é único. Ninguém vive a vida como você, ninguém sente como você, ninguém enxerga como você. Nós temos palavras para trazer uma ideia, mas na peculiaridade do sentir, só você sabe como você sente. E nós usamos palavras para traduzir esse mundo experiencial. Se nós não conseguimos dialogar, o que sobra são dois corpos que não se enxergam, que habitam o mesmo espaço físico, mas estão dentro de um abismo emocional continental. Então, poxa, se eu tenho uma demanda de proximidade, ao invés de eu cobrar isso como uma exigência subentendida, eu manifesto. Olha, eu me sinto amado. Quando nós temos um tempo de qualidade, nós estamos juntos. Você tá vendo como eu sou afetuoso? Porque eu tenho necessidade de receber isso. Eu amo e eu gostaria de ser amado como eu amo, geralmente. Só que a gente não conversa. A gente manifesta a frustração. A gente manifesta o quê? O nosso descontentamento. E a falta do diálogo foi o movimento que você fez. É o quê? É tratar o relacionamento como um problema que não deveria existir. E aí eu me desloco em busca de um que talvez não tenha esse problema. É ignorância, sim, alienação, falta de conhecimento. Quando eu entendo, peraí, gente, é natural. É natural. Se eu fosse casado comigo, eu me mataria. Então, é natural que eu não conheço o outro. Se eu não suporto nem a mim mesmo, é natural que com o outro eu vou ter conflito. E aí o que acontece? Eu preciso dialogar, eu preciso olhar para esse outro e eu preciso me conhecer. Se não existe, então fica muito superficial. E aí a gente acha que era uma relação, mas muitas vezes nem foi. É exatamente isso. Por isso que as relações hoje em dia são muito líquidas, né? Como o Bauman costuma falar. Que as pessoas, elas não conseguem entrar num relacionamento se conhecendo
né, 100% e conhecendo o outro para poder ter esse tipo de relação, né? Outro ponto que eu acho interessante nos relacionamentos duradouros, isso é uma visão minha, né, mas quem sou eu para falar sobre relacionamento que eu, né, ainda não obtive um sucesso longo, né? Mas o que eu acredito que faltou nos meus, muitas vezes a gente vê um relacionamento duradouro, dá um exemplo seu, de outras pessoas que estão há muito tempo junto, casais felizes, e normalmente a gente só vê as coisas boas, né? Os problemas sempre são entre vocês, né? E todo relacionamento eu acredito que tenha problema. O perdão. Qual é o peso, a importância, o grau que o perdão tem dentro de um relacionamento duradouro? O perdão, ele é um padrão mental dentro dos relacionamentos de sucesso. Quando eu idealizo, se eu olho para o outro e eu só sei cobrar dele aquilo que eu não recebo, e quanto mais eu não recebo, mais eu me ressinto, mais eu fico chateado porque você não fez aquilo que eu esperava que você fizesse. Você não agiu como eu queria que você tivesse agido. E nesse lugar onde eu me frustro, eu não te falo sobre isso. Eu me ressinto e cada vez mais eu reajo. Cada vez mais as minhas falas, elas vêm sempre com um buraco que existe em mim e que você não preenche. Isso vai gerando ressentimento, e um relacionamento banhado a ressentimento, a ausência de perdão. Então, o perdão ele tem que estar junto com outro elemento para fazer sentido, que é a mentalidade de evoluir. Relacionamento é um lugar, Azê, que ele exige que você evolua. Relacionamento ele é um organismo vivo. Então a gente nasce, cresce, vive, morre. O relacionamento ele nasce, cresce, vive e morre quando a nossa vida acaba, se ele for um organismo vivo. Então ele tem que ser cuidado, ele tem que evoluir, ele tem que se desenvolver. É natural que eu te fira, é natural que você me magoe, e tá tudo bem, desde que a gente aprenda com o erro. Porque quando há uma mentalidade de, cara, eu errei nisso aqui, que merda, eu não devia ter esquecido daquela data. Eu não devia ter esquecido daquele beijo, daquele carinho. Eu não devia ter esquecido de ter falado de uma maneira que fosse mais educada, que fosse mais amorosa. Me perdoa por ter te ferido. Me perdoa porque aquele dia eu te dei a minha pior versão. Me perdoa porque aquele dia eu só pensei em mim. Me perdoa porque aquele dia eu nem te escutei. Tá tudo bem. Desde que eu seja o primeiro a me envergonhar dos meus erros. Isso é amor. Amor é quando eu me firo por te ferir. Uhum. Quando não dói em mim te ferir. Aí. Eu falo que, cara, às vezes quando eu erro com a minha mulher, e às vezes a mulher ela quer que você... A mulher ela quer que você procure ela para que vocês conversem sobre isso e seja processado emocionalmente. Isso às vezes é difícil para o homem, porque um homem de verdade, quando eu falo um homem de verdade, é um homem que tem evoluído na sua personalidade, tem desenvolvido virtudes, que serve. Um homem de verdade, ninguém precisa cobrar ele. Ele se cobra. Ninguém vai cobrar ele mais do que ele se cobra. E nesse lugar, quando eu falho, cara, eu falo pra minha esposa assim, é difícil pro homem muitas vezes passar limpo uma situação com a mulher, porque ele já vem de um lugar de autocobrança. O homem maduro. Sim. O homem que não é maduro, é mais fácil ele construir uma narrativa onde a mulher é culpada, ele é a vítima, e aí fica mais fácil ele lidar com a vida que ele vive. Mas o homem maduro, e aí ele faz essa movimentação de passar limpo, mas ele já vem de um lugar onde ele se cobrou muito por ter errado. Então isso é muito difícil para ele. Por isso que quando o casal entende que há um lugar para o perdão, mas há um lugar para o desenvolvimento, aí há uma relação. Esses dois elementos, sem eles, não existe vida na relação. Assim como sem ar, não existe vida na Terra, sem sol, sem luz solar, né? Então,
Só que perdão sem desenvolvimento vira um cheque sem fundo. Você pode pôr o valor que você quiser, mas você não saca nada. Não vai sair nada. Então, perdão tem que estar junto com a mensagem evolutiva. Porque se eu te dou um tapa na cara, você me perdoa, eu te dou, uma hora chega, né? Uma hora eu vou querer, ou revido, ou eu vou querer que você nunca mais chegue perto de mim. E aí entram vários outros elementos que a gente vai falando ao longo do programa. Então, eu achei interessante isso, só pra aprofundar nesse parte do perdão, porque eu acho realmente... Eu acho que o perdão é um... Como é que eu posso dizer? É um pilar forte numa relação. Uma vez eu vi 2 senhores, né? Um casal de idosos, mano, tinha uns 80 anos, numa praça, sentados, velhinhos. E sabe, um fazendo um carinho no outro, próximo, aquele afeto. Aí levantaram e foram embora devagarzinho, juntos, parecia que eles foram tomar um banho de sol. E eu estava com uma pessoa e a pessoa do lado virou e falou assim, ó, você não faz ideia de quantos perdões existiu ali pra eles estarem juntos hoje. Cara, isso pra mim foi foda, porque realmente eu acredito nisso. Eu acredito que o perdão, ele é algo muito ligado ao amor genuíno. Entendeu? Porque eu acho que só perdoa quem ama. Quem não ama, descarta. Normalmente quem ama, perdoa. Né? No sentido disso. Quem sofreu com alguma coisa, perdoa porque ama. E quem fez alguma coisa errada, vai tentar corrigir porque ama. Então, quando existe amor, o perdão ele é um pilar fundamental pra qualquer coisa. E nós somos seres humanos falhos. Se você vai ter um relacionamento longo, é normal que nessa longevidade da vida, do relacionamento, vai existir momentos que um vai falhar com o outro. Vai existir momentos que um vai chatear o outro. E se não existir o perdão, e essa, como você falou, e essa mentalidade de evolução, de mudar, o relacionamento vai acabar no primeiro obstáculo, né? Continuando com o perdão. A gente falou sobre perdões, erros, chateações, mágoas, às vezes leves. E quando há erros que são mais difíceis de perdoar? Quando há erros de, às vezes, traição, mentira, às vezes... Eu não vou entrar num campo de ofensa, essas coisas, porque aí pra mim já é outra coisa, é desrespeito. Mas nesse sentido, assim, de erros graves. Há chance de perdão? Se existir a mentalidade de querer corrigir, de querer mudar, ou ali há um limite pro perdão no relacionamento? Quando eu vejo uma pessoa que perdoou uma situação muito grande, e eu falo pra pessoa assim, principalmente pra pessoas que perdoaram uma traição, eu falo assim, às vezes a pessoa ela tá tão ferida, e ela tá no lugar onde ela tem que perdoar, né? Mas ela tá perdoando e ela tá sofrendo ao mesmo tempo. E eu falo, isso só mostra o seu tamanho. Aí as pessoas perguntam assim, como assim? Estou sofrendo, eu fui traída. Como que perdoar só mostra o meu tamanho? Eu falo, a capacidade que você tem de perdoar, porque a ferida é muito grande. Então, toda pessoa que trai, AZ, é possível? Mas somente se essa pessoa que traiu tiver capacidade de entender, não é racionalizar. Meu irmão, se você traiu, minha irmã, se você traiu, não racionaliza a traição. Imagina uma pessoa aberta nessa mesa, sangrando, e você explicando tecnicamente a dor dessa pessoa. Não tem como. Se essa pessoa for capaz de sentir, de entender a gravidade, e ela for um ser humano desenvolvido, ela nunca mais vai fazer isso com outra pessoa. Então o perdão, ele mostra o tamanho do perdoador. E quando a gente fala de perdão, não tem como não falar do mestre do perdão. Sim. Jesus. E é engraçado que para perdoar não dá para olhar conta. A única entrada que você dá nessa saída que o perdão causa, que é tão grande, essa dívida que o perdão abre,
Só tem algo que é maior, que cobre a dor. É o amor. Só o amor pode ser maior que a dor. E Jesus, movido em amor, morre pela humanidade que era incapaz de ser perdoada pelos seus próprios erros diante de um Deus santo. E aí, Tomé, na narrativa lá do texto, Tomé não acredita que Jesus ressuscitou. Jesus morre como alguém ali que é condenado à morte, como um criminoso político, não sei, mas ressuscita, né, como rei. Mas ele não mostra uma coroa para Tomé. Ele mostra cicatrizes. E quando você falou desse casal, eu acho que o maior segredo de um relacionamento de sucesso é a capacidade que eles têm de perdoar, mas de não ficar remoendo isso, mas entendendo que a cicatriz não é para te apontar o que você me fez, mas é para simbolizar o que a gente venceu. Caralho, você falou tudo. É isso que eu acredito. Quando o casal é capaz, Azê, e minha mulher já me pediu divórcio. Nem sempre eu fui um homem bom. Eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos. Sim. Você sabe de onde a gente veio. Sei. É difícil. É difícil. Espera aí que até emociona. E me emociona, irmão. Me emociona o que você falou agora em relação ao de onde a gente veio por causa disso. Eu falei pra você naquela outra vez e repito hoje. Lembrar da onde a gente veio. Da onde a gente foi criado. Lembrar de muitos amigos que nós tínhamos naquele grupo. Que hoje, cara, estão jogados. Você sabe, alguns nem existem mais. É. E poder estar sentado aqui nessa mesa de podcast falando sobre assuntos sérios, isso me emociona, irmão. Porque isso mostra, foi o que você falou, mostra todas as nossas cicatrizes de uma vida, mas mostra também o quanto a gente venceu. O quanto a gente não desistiu, sabe? E eu fico muito orgulhoso de você, de verdade. Obrigado, cara. Pra mim é muito feliz e é legal a gente trilhar junto, né? Porque eu vejo a nossa própria evolução no nosso trabalho. Mas só pra fechar o assunto do perdão e já devolver pra você. Então, quando um relacionamento, ainda que houve muito sofrimento, você só vê vida. Quando o casal é capaz de olhar pra trás e as cicatrizes, que são os perdões que eles consideram um ao outro, não evoca uma memória de olha tudo que eu suportei, eu já suportei isso por você, eu já suportei isso, você já fez isso. Sabe, quando eu lembro das dores com ar de ressentimento, eu já não te olho mais como o meu companheiro, como a minha companheira, eu te olho como o meu antagonista, Isso mesmo. como o meu algoz. Agora, eu acho que é isso. É isso, porque Cristo estava diante de homens que o negaram, que o traíram. E ele, diante da tragédia que foi a morte, ele falou, a gente venceu. Então, um relacionamento de sucesso, a gente se fere, a gente se perdoa e a gente vence. E isso só é possível porque eu entendo que se tem algo que vai acontecer, é a gente se ferir. Isso me dá a disposição para te perdoar, porque nós temos uma aliança, nós vamos evoluir. Sim. Não estamos parados, isso aqui é um organismo vivo. Mas também me dá a disposição para ser perdoado e para perdoar. Isso é um voto. E depois a gente põe aí junto pra gente falar de compromisso e confiança, Sim. que vem junto com isso. Mas é isso sobre o perdão, meu amigo. Cara, irmão, você falou para mim, você falou palavras fantásticas e realmente pra mim faz todo sentido. Cara, na hora que você falou sobre a cicatriz, cara, me emocionou. Porque é isso que eu penso. Sobre quando você olha um relacionamento e as pessoas passam, não é que eu desejo que as pessoas passam por alguma coisa grave, sabe? Por uma traição, alguma coisa grave. Não desejo isso. Mas eu vou ser sincero em falar pra você que quando eu pego pessoas que têm relacionamentos longos aí e elas falam de alguma situação que elas passaram e elas estão juntas ali, isso para mim mostra o amor, tipo assim, o amor verdadeiro. Eu falo, caralho, olha como são foda. Eles passaram ou por uma traição, por um abandono, por algo grave, mas eles escolheram lutar juntos e vencer isso. Isso pra mim é foda.
sabe? Isso pra mim marca. Foi o que você falou. A cicatriz não tá aqui pra te condenar e te julgar e mostrar o que você me fez. A cicatriz tá aqui só pra mostrar que a gente venceu. É deixar de olhar pra si e olhar em conjunto. O que você fez comigo não é isso, mas é o que nós vencemos juntos. Você entende? Eu tiro o peso do pra mim e coloco o peso de nós. Cara, isso pra mim faz todo sentido, irmão. Pra mim, um relacionamento é isso. É isso, entendeu? É por isso que eu falo, Zé, que eu respeito, eu admiro muito todas as pessoas que são vitoriosas. Eu leio as biografias de homens vitoriosos em suas áreas de atuação. Mas herói pra mim é só Jesus, cara. Também. Só ele. Muito... Ele é o espelho. O homem, não tô falando de Jesus Deus. É, tô falando do homem. O homem que viveu, que caminhou, que sofreu e que deixou pegadas na areia pra quem tiver coragem de seguir. Eu penso dessa mesma forma. Eu acho que foi o que você falou. Tirando a parte... Vamos falar de Deus, de santidade. O Jesus homem. Ele é o maior exemplo que a gente tem que ter. Ele é o maior exemplo. Ninguém chega perto. Eu acho que qualquer coisa, em qualquer âmbito da nossa vida, que a gente tiver que fazer algum tipo de escolha, eu acho que a melhor forma de você escolher o caminho correto é você pensar o que Jesus faria. Se ele faria isso, é o melhor caminho a seguir. Esse é o caminho correto. Porque eu acho que todos esses caminhos sempre vai levar à bondade, sabe? Eu acho que nenhum caminho que leva ao abandono. Pra mim, o abandono... Não vou falar abandono, mas você se despegar, desistir de algo, pra mim tem que ser o último ponto. É assim, você me feriu demais. E não foi uma vez, foi inúmeras. Então eu vou desistir porque, cara, não tem como. Mas as pessoas que desistem na primeira oportunidade, eu não acho que ali existiu o amor, sabe? Sem passar por isso. Quando tá alinhado o erro com o arrependimento. Porque também tem pessoas que vão errar e não se arrependem, aí não vale a pena mesmo. Finalizando essa parte do perdão pra mudar, né, em relação a um relacionamento. Porque assim, o que eu vejo nas pessoas, a dor, ela é individual. A gente nunca pode colocar o peso de uma dor igual para outras pessoas. Então tem pessoas que a traição, o ato de trair, causa uma dor inevitável, mas como outras ações que não existe uma outra pessoa, mas também trazem uma dor semelhante à traição, né? Eu vou dar um exemplo de um casal, né, que eu conversei bastante, que o rapaz viveu isso. Ele estava num relacionamento de anos com uma pessoa e ele passou por uma crise financeira, uma transição profissional. E você, como empresário, você sabe, uma transição de um CLT para você se tornar autônomo, cara, é desafiador demais. Os primeiros anos sempre são os mais difíceis, até você estruturar. Às vezes você nem tem recursos, você só sobrevive. E ele passou por essa transição. E a companheira dele chegou pra ele e falou a seguinte frase: se você continuar nessa busca por esse seu sonho, tudo bem, sem problema nenhum. Mas aí eu não vou estar mais do seu lado. Cara, isso pra ele destruiu ele como se fosse uma traição, sabe? No sentido de que ele se sentiu abandonado na hora que ele mais precisava da companheira dele, sabe? E aí, entrando nesse mérito, nesse ponto, você não estar com a pessoa na alegria, só tá com a pessoa na alegria, mas não tá na tristeza. Você só querer estar na riqueza, mas não tá na pobreza. Você só querer estar na saúde, mas não na doença. Também não é um tipo de traição? A gente acha que traição é um caso extraconjugal. A gente acha que traição é tipo assim, a pessoa se relacionou com outra, um caso extraconjugal, você traiu a minha confiança. A traição extraconjugal, ela não é, ela é o efeito, não é a causa. O que é confiança num relacionamento? Confiança não é que tipo, olha, você não vai fazer algo que eu não saiba. Isso não é confiança no relacionamento. Confiança como fundamento de uma relação sólida é eu, Danilo, levar em consideração o bem-estar da minha esposa Andréia
é a minha esposa Andréia levar em consideração o bem-estar do marido dela, Danilo, nas tomadas de decisão no dia a dia. A confiança, ela se manifesta em uma mentalidade onde a gente entendeu que somos um nós. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher e os dois se tornarão um. Então, não é a junção de dois eus, ainda que nós preservemos a nossa individualidade. Mas é se tornar um nós. Confiança é eu manifestar isso na minha vida. É um padrão mental de quem pulou. Relacionamento é um pulo. Igual pular de paraquedas, só que eu pulo com alguém, uma corda amarrado na minha cintura e uma corda amarrado na cintura da minha esposa. Então a gente vai ter que controlar a distância, porque senão a corda vai dar aquele esticão e pode causar ferimentos, uma tragédia. Sim. Mas proximidade, porque pode enrolar tudo e ter queda livre. Sim. Então existe uma mentalidade, uma forma de viver, uma conduta de vida, onde o tempo inteiro eu estou controlando isso. Por exemplo, trabalhei o dia inteiro, trabalhei a semana inteira, não estou vendo a minha esposa, eu preciso controlar a proximidade. Amor, a gente precisa ter um tempo junto. Cara, minha esposa tá em casa, trabalhei o dia inteiro. Alguém me chama, vamos pra um happy hour? Cara, amor, os meninos me chamaram aqui pra ir num happy hour, tem problema? Ah, amor, não, eu tô tranquilo, eu tô indo dormir, fica em paz. Beleza, eu vou. Amor, tô precisando de você, a criança... Galera, hoje não dá. Confiança. Levar em consideração o bem-estar do outro na tomada de decisão. A relação é muito individualizada, sabe? Pô, tô esperando você pra comer, já comi na rua. Pô, saí o dia inteiro no sábado, sendo que era o único dia que eu tinha pra passar com a família. Tô em casa, mas não tem presença emocional. Tem ausência emocional, só presença física, o que é pior. Sim. É o que é pior, é igual o órfão de pai vivo. Então o que acontece? Isso quebra a confiança. Quando eu estou numa relação fisicamente, mas mentalmente eu não faço análises da vida pra eu tomar decisão como se eu fosse um nós. Eu me enxergo como um eu. Então, a conjugação carnal com outra pessoa que não compõe a aliança matrimonial, nada mais é do que uma evidência de uma confiança que não existe. Sim. Então o problema não é o caso extraconjugal. O problema foi vocês viverem com dois eus quando vocês juraram viver um nós. Esse é o problema. E tinha um outro ponto, Azê, que você falou... Sobre a pessoa, o tipo, não só traição extraconjugal. Se a pessoa não está com você nos momentos de dificuldade... Perfeito. Se é um tipo de traição também. Cara, eu vou te falar uma coisa. O homem... Só existe 3 lugares que o homem manifestará realmente a sua alma. Se desnudará totalmente. Primeiro, diante de Deus. Quando eu erro, que eu me envergonho, eu dobro o joelho no banho e eu me arrependo diante do Altíssimo. Diante de quem eu me dobro. Segundo, no travesseiro. Quando eu encosto a cabeça e eu sou absorvido pelos meus pensamentos, e ali eu faço reuniões comigo. Vários Danilos se reúnem e a gente ali contrapõe um ao outro. Terceiro, para a mulher que eu amo. Uma mulher que é sábia, ela saberá apoiar esse homem. E o homem que é apoiado por uma mulher sábia, não tem limite o crescimento dele. Tudo que a gente vive na nossa vida hoje como casal, cara, eu já tentei dar voltas e voltas, porque você tá no seu processo. Sim. Eu já fiz filosofia, eu já fiz teologia, eu já fiz sistema de formação, graduações, formações até o fim. Até me tornar psicanalista, terapeuta, e sou palestrante. A minha mulher nunca na vida, nunca falou não faça isso. Por quê? Porque a vida é exploratória. A gente precisa de alguém do nosso lado. Se essa mulher apoia o homem no momento que ele mais precisa,
nenhuma mulher no planeta Terra será, desde que esse homem seja um homem virtuoso, será tão especial quanto essa mulher. A mulher que apoia o homem em todos os momentos, que não o humilha, que não o trata muitas vezes por aquilo que ele é, mas o trata por aquilo que ela sabe que ele pode ser. Essa mulher alcançará um lugar no coração desse homem, onde nenhuma outra mulher conseguirá alcançar. Esse homem desbravará outros planetas para entregar a ela, porque ela acreditou muito mais do que ele nele. Você falou, irmão, tudo. Você até me emocionou, porque, cara, isso faz todo sentido. O mundo hoje, muitas pessoas ficam falando muito, né, machismo, essas coisas e tal, mas algumas pessoas não fazem ideia do quanto a mulher é importante pro homem. E o homem virtuoso tem essa consciência. Tem. Do valor dela. Do valor dela. O quanto, aquela frase que a gente costuma ouvir desde moleque, e pra mim faz todo sentido de que a mulher é capaz de destruir a vida do homem como de edificar a vida dele. Por quê? Cara, muitas coisas a gente faz em pró dela. Da nossa companheira, de estar ali, do apoio dela. Foi o que você falou. Tem dias que às vezes a gente não acredita que vai dar certo. Mas o apoio que ela nos dá, a forma como ela traz pra nós o vai dar certo sim. Cara, isso nos motiva e faz como ela acredita. Isso, faz a gente como crescer. Ela te olha. Isso, ela já olha você vencedor. Ela olha quem você pode se tornar. Isso é foda, entende? Então assim, eu entendo esse camarada meu quando ele falou isso, no sentido disso de que ele não tava sentindo isso da companheira dele, sabe? Ele tava batalhando por um sonho e a companheira dele mais via problema do que solução, sabe? Ele teve um episódio que ele contou que ele falou que ela insiste. O sonho, o projeto que ele tava. A empresa que ele abriu, que ele tava querendo fazer, ela tomava muito tempo dele. Então ele não podia arranjar um outro emprego pra ter uma renda. Ele tinha que depositar atenção ali. Então os recursos eram muito poucos. E ela, todo momento, ela vinha com alguma ideia pra que ele ganhasse dinheiro por fora, sabe? Dando a entender, cara, eu acho que isso daí não vai dar certo. Isso desmotivava o cara demais. Porque naquele momento ele falava que o que ele esperava é que ela falasse assim, ó, tamo junto, se precisar demorar, se a gente precisar parar de sair pra jantar, de viajar durante 1 ano, 2, demorou, tô com você, vambora. Pelo contrário, ela insistia em jantares, em querer viajar e fazer, continuar a vida normal, mas que ele arranjasse, se virasse pra arranjar outros recursos. Até que chegou o ponto que ela teve essa conversa com ele, que aí ele falou, cara, como é que eu vou ficar com uma mulher que não acredita no meu sonho? E o pior, me colocou na parede dizendo que se continuar do jeito que tá, eu lutando pelo meu sonho, ela vai me abandonar. Ela vai me virar as costas. E vai me deixar, de repente, na fase que eu mais preciso de alguém. Então, por isso que ele me trouxe essa reflexão, porque eu vejo muitas vezes as pessoas discutindo sobre traição, e isso me colocou uma pulga atrás da orelha e falou assim, cara, isso é uma forma de traição também no ponto da confiança. Isso, não porque levar em consideração. Isso. E você foi muito claro no que você falou. Porque a traição não é o ato conjugal só. A traição ela tem uma explicação. O que é a traição? Você trair minha confiança. Pode ser em vários âmbitos da vida. Então, nesse âmbito também é. Porque ele falou, cara, eu tava 3 anos dedicado a ela, vivendo, construindo sonhos, acreditando em tudo. Ele tava vivendo nós. Isso. Ela quis viver 2 eus. Isso. E aí ele falou, cara, isso foi um banho de água fria em mim. E pra você ver como são as coisas. O que aconteceu? Ponto final na relação. Certo? Eu acho que ele já tá solteiro aí 1 ano. Eu acho. Você não faz ideia do progresso que teve o negócio dele em 1 ano, que não teve em 2 quando ele tava com a pessoa. Faço, porque ele botou toda a energia do mundo. Sabe aquele jogador? Sabe a lei do ex? A lei do ex, isso mesmo. Eu achei isso incrível, que eu falei, cara, irmão, você percebeu quanto você prospectou, quanto você cresceu em 1 ano? Que você não tinha crescido há 2? Ele, cara, pior que é, irmão. Eu falei assim, não tô dizendo que ela fazia isso, mas quando há uma energia e não há um apoio, é normal que você não fique tão motivado. Agora que não tem mais ninguém pra motivá-lo, você é sua própria motivação. E você sempre vai ser uma motivação foda. Você nunca vai desacreditar, entendeu? Porque é aquilo, a gente precisa ser motivado. Quando a gente tá numa relação,
A nossa motivação vem do outro. Quando a gente tá sozinho, vem de nós. Então, quando ele tava num relacionamento que a pessoa não motivava, ele não conseguia ter essa motivação. Porque dependia de outro, daquilo. Por quê? Foi o que você falou. Era nós. Nós dobra a régua. Dobra. Triplica. Triplica. Então, se o 100 é o limite da motivação, quando eu tô com o outro é 300. Aí eu tinha 150. Os outros 150 tinha que vir dela. Não vinha. Aí eu ficava assim. Quando vem de outra pessoa, quando eu não tenho ninguém e tenho só a mim, eu consigo pôr 200. Sozinho. Por quê? Sozinho. Então, cara, as coisas começaram a crescer muito forte pra ele. E eu falei, caramba, irmão, tá vendo como são as coisas? Cara, eu falo que a energia, ela é limitada. Você tem uma potência por dia. E muitas vezes o casal, por exemplo, um casamento que deu extremamente errado a ponto deles chegarem num lugar de extrema desconexão, de quase só antagonizar em tudo. Eles estão se enxergando como inimigos. E muitas vezes eles querem começar a relação a melhorar pelos problemas. Só que eles já estão com tão baixa energia e não tem caminhos de diálogo, que é o pior caminho para você seguir. Você tem que começar pelas coisas boas. Sim. Recuperando a amizade. A gente tem um texto, Jeremias escreveu, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Verdade. Quando eles estão na crise, vocês não têm que resolver problema. Cara, o que a gente já viveu? O que me chamou a atenção nessa pessoa no começo? O sorriso dela, a confiança dele, o sonho dele, a alegria dela, sabe? O desprendimento. E é por esse caminho que a gente vai se reencontrando. E a lei do ex, sabe a lei do ex? O que é a lei do ex? A lei do ex no futebol é quando um jogador vai enfrentar o seu ex-clube. E existe um histórico comprovado de que jogadores que enfrentam o seu ex-clube têm uma maior probabilidade de serem protagonistas da partida. Vingança. Isso é ego. Uhum. Cara, no relacionamento, vingança, bater, não dá certo a lei do ex. No relacionamento, a energia é para construir a amizade, como na vida. Quantas pessoas não quebram financeiramente em questões de negócio com outras pessoas e gastam sua energia inteira para dividir um despojo. Gastam a vida inteira para vencer uma batalha. A energia é limitada. Então coloque energia sempre no que dá vida, porque quando tem muita vida, aí os problemas diminuem. Aí você consegue se agigantar, perdoar e viver uma vida melhor. Irmão, você falou um bagulho que faz todo sentido na onde coloca a energia. Tem um texto que eu vi uns tempos atrás que fala com um psicólogo contando que uma mulher chegou no consultório falando que queria acabar com o casamento. Não aguentava mais. Que já tinha pegado traição dele há muito tempo atrás, que ela meio que perdoou, só que eles estão frios, as coisas não batem, muitos problemas, situação financeira, um monte de coisa. E ela queria terminar, mas ela não sabia como fazer isso. E por terem filhos, ela queria pelo menos terminar de uma forma boa. E o psicólogo virou e falou assim, então tá bom, vou te dar um conselho. Qual? Durante 30 dias, os próximos 30 dias, trate ele da melhor forma possível. Faça o que ele gosta, a comida que ele gosta. Chama ele pro restaurante que vocês amam. Fazem o que vocês faziam lá no começo. Foca só no melhor que vocês viveram durante 30 dias. Esquece todos os problemas. Porque aí vocês vão conseguir terminar de uma forma sadia. Aí depois de 30 dias você termina. Sério, doutor? Faz isso. Ela foi pra casa pra fazer isso. 30 dias depois, ela voltou pra psicóloga. A psicóloga falou assim, e aí, você terminou? Ela falou, doutor, eu não quero mais. Eu não quero mais terminar. Falou, por quê? Sensacional. Falou assim, cara, a gente voltou a se apaixonar.
Eu amo aquele homem, eu percebi que eu amo aquele homem loucamente. Tá ele lá, se tornou tá outra tudo lá. pessoa. Ele tá me entregando tudo que ele não me entregava há anos. E aí a psicóloga virou e falou assim, ó. Vocês não tem que focar no problema. Vocês têm que focar no amor. Nas coisas boas. Fase ruim vai vir. Só que se você focar nelas, elas vão destruir seu relacionamento. Agora, se você focar no que vocês construíram de bom, vocês vão regenerar qualquer problema que vocês tiverem. E é exatamente no que você falou. É isso. Porque eu vejo os relacionamentos hoje acabando, não é só por gravidade. Cara, pra mim não faz sentido, irmão. Você viveu 5 anos com uma pessoa. Eu vou falar baseado no relacionamento que eu tive. Pronto, que eu tenho propriedade pra falar. Quando as pessoas viram pra mim e falam que eu tive um relacionamento onde a pessoa me traiu, né, tal. E eu perdoei, mas não continuamos, não foi por conta de eu não perdoar ou não aceitar. Ela se apaixonou pela pessoa que ela me traiu. E aí ferrou. Aí criou conexão, não tem o que fazer. Deixei ela ser livre e viver a vida dela. Mas quando eu conto essa história pras pessoas, eu não conto com ofensa ou maldade no coração com a pessoa. Porque eu falo, eu vivi 5 anos com a pessoa. Os últimos 8 meses a pessoa fez merda. Então foram 4 anos e 4 meses de alegria, de felicidade, de coisas que ela me fez muito bem. Caralho, 8 meses vai falar mais alto do que 4 anos? Pra mim não vai. Então, não deu certo. Mas se eu for falar das coisas negativas que me aconteceu, que ela me fez, você pode ter certeza que junto vai ter todas as coisas boas que ela viveu comigo. Você, eu lembrei de um cara que... Conta aí, adoro história. Diz que tinha um cara que ele tinha uma regra, uma lei, que ele não podia falar mal de ninguém. Era dele. Ele não falava mal de ninguém. E aí um dia chegaram pra ele e falaram assim, irmão, o que você acha do diabo? Ele falou, cara, perseverante. Achou uma qualidade. Falou, ó, perseverante, o cara é... E eu vou te falar uma coisa. Eu disse pra você que confiança é uma coluna da relação. Sim. Sabe qual que é a outra? Qual? Compromisso. Sabe o que é compromisso? Se eu contrato você, nós fechamos um contrato de prestação de serviço e esse contrato vai ser responsável por 80% do teu faturamento. Então, é um contrato significativo, certo, da tua empresa. Então, você tá feliz porque nós fechamos uma parceria que vai mudar a sua vida. E todas as vezes que você presta serviço, eu falo, cara, mas isso aqui que você fez não tá legal. Mas você podia mudar isso aqui. Mas só faltou... Será que isso me incomoda se toda vez eu tecer um comentário, uma crítica construtiva, como que você vai se sentir? Sempre inseguro. Sim. Talvez, ainda que seja um bom contrato, você não vai começar a se mobilizar para tentar construir outros contratos para não depender desse contrato? Sim. Compromisso é nós estamos aqui, firmados em uma palavra, tendo um bem ou alvo ou objetivo em comum. Compromisso na relação é nós estamos aqui para construir um bom relacionamento. Se eu só te critico, você vai baixar o compromisso. Porque ninguém fica em uma relação insegura. Sim. Crítica gera insegurança. Então, um dos grandes pilares de uma relação é compromisso. E compromisso é a capacidade na relação que a gente tem de reconhecer as coisas boas. Só que quando a gente vai falar com os homens, geralmente, cara, quando que você elogia sua esposa? Ah, sabe? Quando a gente vai naquele jantar que ela tá uma gata. O homem é megalomaníaco. O homem, ele quer elogiar quando ele consegue comprar o avião, e não é qualquer bimotor, monomotor, mas é o Airbus. Sim. Só pra ele. Aí ele elogia. A mulher não é assim. A mulher, ela olha o detalhe, o dia a dia. Então o elogio é nas pequenas coisas. É no chão
da vida, na simplicidade. Se a sua mulher trouxe um copo de água pra você, se você tem a capacidade de olhar pra esse gesto, não como uma obrigação, não como algo sem valor, mas por trás de um comportamento, de uma movimentação, de uma atitude, de uma deliberação, a essência propulsora dessa energia chama-se amor. Se você consegue falar, amor, obrigado por esse copo d'água, amor, obrigado por esse jantar, obrigado, e um agradecer ao outro elogiando. Você tá linda, você tá maravilhosa, amor, como que eu tô gostando do seu esforço pra chegar mais cedo em casa, como que eu tô gostando de que você tá se cuidando, olha, você tá propondo coisas pra gente, olha, eu tô gostando que a nossa vida sexual tá mais... Elogio. Agora, se eu te contrato e cada vez mais eu falo, caramba, Zê, pô, que serviço, cara! Pô, você tá bem demais! O que você vai fazer? Cara, vou evoluir. Vou trabalhar com tesão lá em cima. Trabalhar com tesão lá em cima. Não existe relação se não tem elogio. Isso mesmo. Ou seja, gera instabilidade, sacode. Então, gente, relacionamento se vive elogiando nas pequenas coisas. É tudo a lente pelo qual se olha. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Você percebe? Você viveu um relacionamento de 5 anos, mas você escolheu olhar as coisas boas. Sim. Mas se você quiser olhar só as ruins, tá lá também. Também tá lá. E o que você escolhe olhar determina como você se sente com relação àquilo. Se eu começo a olhar as coisas boas e a elogiar as coisas boas, o que vai ficar são coisas boas. Isso mesmo. Se eu só critico, só reclamo, só aponto, se eu só sei falar das coisas ruins, se eu não consigo expressar pra você, te amando, mesmo que você não me enxergue, a ponto de eu conseguir pôr a minha frustração de lado, conseguir pôr o fato de que existe um abismo entre nós de lado e não me frustrar por isso te chateando, mas falar, olha, amor, com toda a educação e respeito do mundo, eu me sinto extremamente desrespeitado quando a gente marca algo e você simplesmente desmarca comigo em cima da hora. Porque faz parecer que a nossa relação não é importante. Percebe? Por trás de uma boa construção para te instruir sobre o meu coração existe amor. Quando não existe isso, quando não existe tato, a comunicação é invisível. Eu não meço os impactos da minha palavra no coração do outro. Sabe o que acontece? Pô, mas que saco, você também não quer, você não liga pra nada, né? Eu sou um merda na sua vida, porque a verdade é que eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Percebe? Eu tô me sentindo desrespeitado e eu tô refletindo sobre o meu sentimento como se você soubesse. Sim. Eu só te ataco. Que acabou o elogio, não tem instrução, acabou a relação. Relação nunca acaba por conta de situações que não são mudáveis. Relação acaba pela nossa incapacidade de ser melhor pra ela. Se você for uma pessoa boa pra relação, a relação vai ser um bom lugar. Se você for um ser humano que não consegue ter amor pra falar, se você for um ser humano que não consegue levar em consideração o bem-estar da outra pessoa nas suas tomadas de decisão, se você for um ser humano que você não consegue ver coisas boas e elogiar, você só critica, se você for um ser humano que você não consegue fazer algo que você não gosta e se alegrar pela alegria do outro, se você é um mau ser humano, você vive uma má relação. Se você é um bom ser humano, você vive uma boa relação. Cara, irmão, você falou... E o que você falou agora do compromisso, pra mim tem muito a ver com o que a gente tava falando pouco antes na confiança, no final da confiança. O fato a pessoa não te apoiar, a pessoa não tá ali, a pessoa às vezes te abandonar por uma situação difícil que você tá falando. Porque ali é uma quebra, além de confiança, de compromisso. Um compromisso firmado. Duas né? colunas. Duas colunas. Nós firmamos um compromisso aonde nós vamos construir um relacionamento. Só que aí, calma aí. Agora tá meio difícil aqui porque você tá sem dinheiro e eu tô com mais. Aí tá estranho. Então, calma aí. Vai pra lá, vamos quebrar esse contrato. Sendo que no contrato tava escrito na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Isso é o que mais acontece. Então eu achei interessantíssimo. Aqui, hoje a gente tá falamos de pilares como perdão, confiança, compromisso. Nós falamos de 3 pilares que pra mim, pelo que eu percebi pra você, são extremamente importantes pra uma relação duradoura. Qual outro pilar que existe? Cara, o perdão e a evolução eu coloco como elementos. Certo. Fundamento eu coloco compromisso e confiança. O chão disso pra mim
Então eu tenho 2 colunas, agora eu ponho um chão sobre ela, uma base. Uma base. Conhecer o mundo emocional do outro. Ninguém vive a vida como você. Sim. Eu vou te dar um exemplo. A gente usa palavras, mas palavras são veículos. Esses veículos, eles têm uma instrução. Eles carregam uma informação. Que informação é essa? Traduzir para você uma experiência que é abstrata e subjetiva. Como eu vivenciei isso? Se eu pegar um copo e tomar uma água gelada depois de um calor absurdo, como eu vivi toda essa realidade, a sede que eu tava, a boca seca que tava, o quanto isso me hidratou, o quanto eu gosto de água nessa temperatura. Você entende que entre a experiência vivida e a experiência narrada existe uma distância abissal? Esse abismo que existe entre a experiência vivida e a palavra dita é onde o casal não se conhece. Quando eu consigo acessar o mundo emocional do outro, então eu paro de ofender. Muitas vezes, sem querer, eu ofendo. Eu começo a amar, porque muitas vezes, querendo amar, eu não amo. E eu respeito pontos de dor que você tem, que muitas vezes eu trato com insensibilidade. Eu vou te dar um exemplo de um caso que eu já atendi. A mulher, ela teve câncer e ela se curou do câncer. E desde que ela se curou do câncer, ela ressignificou a forma que ela lida com o alimento. Certo. Então, o que aconteceu, Azê? Quando ela ia ali no mercado comprar a salada, ela olhava se era orgânico. Certo. Ela olhava, ela gastava um tempo, ela investia. Por quê? Porque a partir do momento que ela teve uma enfermidade, salada ganhou um novo significado. Porque a gente significa as coisas a partir de como a gente experienciou. E a gente experienciou de forma única. Então, entre a palavra dita, que é o que eu experienciei, e a experiência, existe um abismo. Isso. Esse abismo é o mundo emocional. Se eu não conheço isso, não tem conversa. Tem burrice e loucura. Então, ela, como uma mulher que se cuida, tá lá. O marido dela tava na casa do pai, e o pai falou assim, filho, vamos fazer um churrasco? Ele falou, vamos. Aí o pai falou assim, então eu vou no mercado comprar as coisas e daqui a tanto tempo você vem. Ele, então eu vou e eu levo a salada. Beleza. Ele chegou em casa, amor, o pai vai fazer um churrasco, ele foi no mercado comprar carne, a gente vai levar a salada. Eles supostamente estão falando a mesma palavra. Aí ela falou assim, pô, legal, eles foram no mercado? Foram. Então fala pra eles trazerem também a salada. Eles supostamente estão usando a mesma palavra. Mas qual que é a experiência que cada um teve a partir disso? Qual que é o valor que cada um atribui a isso? Nesse momento ele olhou e ele falou assim, mas você é uma egoísta. Por que ele falou isso? Porque ele interpretou o fato deles não poderem levar salada como uma mesquinharia dela. Ele sentiu uma desvalorização da família dele e ele reagiu a essa realidade que a palavra nunca trouxe. Sim. Ficou na cabeça dele. Interpretação dele. E ela pediu para que os pais dele trouxessem salada do mercado, porque a salada dela significava para ela saúde, bem-estar, longevidade, cuidado, energia. Para ele significava grama, sim, mato. Então, entre a palavra falada, mas a experiência, que é o que dá sentido à palavra, existe um abismo. Se eu não souber o que é bom pra você, mas não é só o que é bom, o quanto é bom. O quanto você gosta de que a gente tome café da manhã junto. Se eu não souber o que te irrita, mas não é o que te irrita, o quanto te irrita, eu não te conheço. O que sobra é um corpo que eu vejo. E diante desse abismo, do corpo que eu vejo, mas da experiência que você vive, existe uma paralaxe cognitiva, que é o distanciamento entre a experiência vivida e a experiência narrada. Esse é o maior empobrecedor das comunicações. Porque nesse lugar não acontece diálogo. Acontece uma esquizofrenia técnica, não no sentido patológico. Eu estou usando uma palavra para criar uma negação ou um distanciamento de realidades. Ele estava falando de outra coisa, ele estava em Nárnia. E ela estava no Olimpo.
E aí sabe o que acontece com um casal diante disso? Lembra do Edward, Mãos de Tesoura? Uhum. Imagina 2 Edwards tentando se abraçar. Nossa. Só sobra sangue. Só sobra sangue. É o que Feridas, acontece. né? Esse casal, não esse do exemplo, mas esse casal que são 2 Edwards, se matam no diálogo sem nunca terem percebido que eles nunca foram capazes de ter uma única conversa. Caralho, não. Vocês tocou um ponto agora dessa lacuna. Deixa eu só... Isso, gente, é muito foda. É. Eu sou apaixonado por isso. E pra mim, irmão, faz todo sentido. Eu sempre tive essa percepção, não em relacionamento só, no geral, de que qualquer palavra falada pelo outro, ou qualquer ação feita, a gente nunca pode ir pela palavra dita, mas sim pelo significado que aquilo representa para quem falou. Porque foi o que você falou. Para ela, a salada representa saúde, longevidade, cuidado. Para ele, a salada representa mato. Eu sempre acreditei nesse sentido, né? Eu até utilizava... onde a gente veio, a gente utiliza palavras mais chulas. Mas eu sempre, falando com os amigos, eu falava assim, ó. O que é pior pra você? Você ouvir um palavrão vindo até você de alguém que sempre fala palavrão pra todo mundo ou de alguém que não fala palavrão pra ninguém? Na minha perspectiva, alguém que não fala pra ninguém. Entende? Então, não é a palavra dita, mas é o que aquela palavra representa pra quem falou. É o significado do significante. Isso. Por isso que eu falo, hoje as pessoas não têm essa capacidade, que nem você falou, emocional, de querer aprofundar, de entender as coisas mais profundo. Simplesmente você tem uma ação ou você fala alguma coisa que eu interpreto como eu quero, já é um boom. Você percebe a profundidade do pensamento do Bauman? Bauman preveu isso em caráter coletivo. Ele falou, fodeu a porra toda. É isso mesmo. Foi isso que Bauman falou. E é exatamente isso mas que acontece. Mas de uma forma polida. Mas é isso que acontece. Então eu acho que isso, como você falou de ser o chão, a base, eu concordo com você. Pra mim isso é a base geral disso. Você entender o valor emocional pro outro. Em qualquer sentido. Você entender o outro no seu íntimo. No que realmente significa pra ele. Não no que significa pra mim. Eu quero saber o que significa pra ele. Entende? Aí a gente vai encontrar várias coisas. Se hoje... Eu já fiz essa reflexão. Hoje, quando eu reflito sobre o que representa certas palavras e certas coisas, ações, que eu já tive em outros relacionamentos, sem a interpretação do Bruno, mas colocando em base o que a pessoa, o que aquilo representa pra pessoa, eu falo pra você que 90% das discussões ou chateações que eu tive com pessoas foram besteira. Que em nenhum momento a pessoa queria me chatear. Que em nenhum momento a pessoa queria ser estúpida comigo. Em nenhum momento ela queria causar algum mal. Porque pra mim aquela palavra ou aquela ação tinha um valor de confronto. Mas pra pessoa nunca teve. E era a mesma palavra e era a mesma ação. Então faz todo sentido, irmão. Pra mim realmente faz todo sentido. O que você falou agora. Por exemplo, a gente pega a palavra amor, casa. Se eu uso a palavra casa, quando eu mexo a minha boca, você tá ouvindo K-Z-A, casa. Sim. Isso é o significante. É uma linguagem que a gente usa, chega aí, você decodifica essa linguagem para entender o que eu tô transmitindo nesse campo mental e psíquico que não existe. Tem o cérebro. O psiquismo é intangível. Agora, que imagem você compõe a palavra casa? Depende do que você viveu. Se eu vivi numa mansão, se eu sou um mendigo da praça, se eu tive um lar. Dentro de uma palavra carrega um universo. Se eu não acessar o universo do outro, a gente só tá usando palavras iguais com experiências diferentes. Aí, nunca vai ser diálogo. Esse é o maior desafio. Minha próxima proposta, que o trabalho da minha vida hoje, eu tô criando uma obra que é justamente para resolver esse problema. Porque aqui a gente tá falando da ponta final. Sim. O percurso para você habilitar uma pessoa a ter esse diálogo é um abismo gigante. Hoje a gente tem uma equipe enorme trabalhando e desenvolvendo isso.
só para ajudar centenas de casais aí no mundo. Porque vai ter para outros idiomas. Isso então é uma tese, uma teoria que eu criei com todas as palavras. Quando eu falo comunicação invisível, quando eu falo paralaxe cognitiva, quando eu falo diálogo consciente. É uma estrutura que a gente criou para diagnosticando, depois de atender casais em mais de 10 países. A gente atende da Alemanha, Luxemburgo, de Dubai e tudo. Eu entendi o maior problema da comunicação na relação. E aí a gente está estruturando para propor isso como para quem quiser realmente dar certo, vai ter tudo que precisa. Caramba, irmão, isso vai ser um sucesso. Porque a gente falando aqui, a gente percebeu o mal que isso, o não saber disso, o não ter consciência disso, causa nas relações. E não adianta falar que não, mas hoje o relacionamento, ele é o principal pilar de dor e de alegria das pessoas. Não adianta. Tudo é relacionamento, tudo é relacionamento, né? Música. Isso tudo. Não tem como a gente não viver algo e não lembrar de relacionamento ou não querer viver. As pessoas estão em busca disso o tempo todo. Então, você trazer uma obra, algo que possa ajudar a resolver problemas que muitos têm em relacionamento, vou falar por mim, isso é genial. Eu tô me ousando aí criar algo que a gente nunca pensou. E, cara, tem gente profissional de alto nível acreditando tanto que quer fazer parte. Fala, cara, eu acho que eu tô fazendo parte de algo único. Cara, e a galera tem somado. Às vezes, logo a gente tá pondo isso pra rodar, mas é um trabalho de muitas mãos. Pô, que bacana, irmão. Mas é fruto de uma vivência desde a minha infância. Desde o garoto que perdeu o pai, que viu a mãe, nunca conseguiu engatar um relacionamento. Minha mãe tem 62 anos. Minha mãe nunca engatou um bom relacionamento. Da perspectiva técnica, eu tô falando como alguém que atende casais. Entende? Então, depois vivi isso no meu. E aí passei por tantas áreas do conhecimento. Então eu passei pela teologia, a espiritualidade. Passei pela filosofia, o pensamento do método filosófico, o mecanismo filosófico de pensamento. Não só a questão histórica da filosofia. Passei pela psicanálise. Passei pela neurociência. Pela psicologia. E uma série de coisas para criar o que a gente está criando. Então foi um momento de muita descoberta, porque eu me perguntava para Deus a espiritualidade também. Não só a teologia técnica, mas a espiritualidade, que não tem nada a ver com a religião. Que é o tesão, né? A espiritualidade e a substância viva. Muitas vezes a religião é o enrijecimento da espiritualidade vendida como produto, né? Eu tenho água, a água é vida. Eu boto numa garrafa, chamo com uma marca e vendo como meu. Isso é religião. Sim. E, cara, a gente acredita que se as pessoas entenderem isso, elas viverão relacionamentos incríveis. Porque elas não se falam. São Edwards mãos de tesouras. E pra mim faz todo sentido. E eu aqui, como um grande exemplo disso, vários pontos, os pilares aqui, como você falou, o chão, desde o chão, os componentes, os pilares, tudo que você falou faz muito sentido. Eu fazendo essa autoanálise das formas que eu me relacionei, não vou falar dos outros, só de mim, que eu me relacionei, eu percebi que os meus relacionamentos não tinham muito disso. Por isso que fadaram ao insucesso. Por isso que dá certo a decisão. É exatamente isso. Cara, muito foda, né? E nessa obra que você tá fazendo, se precisar de um amém, de um exemplo pra vocês estudarem, de um cara que, cara, eu tenho um dom pra construir relacionamentos da hora, foda, mas ao mesmo tempo eles destruírem, é incrível, mano. Eu não sei o que acontece. É porque você se doa. Você tem que entender, se você se doa muito, qual é a expectativa que você cria de retorno. Muitas vezes a gente não sofre a relação. Isso é muito importante, ó. A realidade psíquica, ela é vivida como uma realidade real. Primeira coisa que um ser humano, para ganhar um pouquinho de consciência do mundo e da vida, é ele entender que o que ele pensa, o que ele vive e a história que ele conta para ele mesmo não é uma realidade factual. É uma realidade fantasiosa. Nós contamos histórias para nós mesmos para tornar as situações mais suportáveis para nós.
Então a gente é o protagonista e a vítima dessa história que a gente conta, e o mundo é algoz, vilão e por aí vai. Então, quando eu entendo que existe, tem um provérbio que diz assim, vai devagar. Pode existir uma grande história para aquilo que você entendeu errado. Quando eu sou capaz de questionar a mim mesmo, porque eu já entendi que eu não enxergo a realidade factual. Se as minhas experiências é a minha base interpretativa da realidade, eu sou totalmente enviesado no que eu enxergo. Você tem duas pessoas enviesadas. Se você tem duas pessoas enviesadas que não têm a capacidade hoje de se questionar, ferrou. É que nem eu colocar um homem e uma mulher, colocar um óculos vermelho na mulher e um óculos verde no homem. E eu mostrar uma fruta redonda. E você, pelo tamanho, não consegue diferir se é limão ou tomate. Aí a mulher fala, é tomate, porque ela enxerga vermelho. E o homem, cala a boca, é verde. Então assim, não. Eu preciso, peraí, me dá seu óculos. Toma o meu. Isso é mundo emocional. Agora a gente consegue falar. Agora a gente entendeu. Quer dizer que aquilo é limão e é tomate? Porra nenhuma. Quer dizer que pra minha mulher é tomate, pro meu marido é limão. Então aqui a gente tá no mesmo lugar. Pelo menos a gente conversa. Porque pro outro vai ser blueberry. Sim. E pro outro vai ser abacaxi. E é assim que se conversa. Agora, se eu parto do princípio que só existe tomate ou que só existe limão, é Hitler. Vai lá, Hitler. Vai lá. Aí eu preciso, o português não me dá uma hipérbole. Eu não sou um homem que fala palavrão. Mas eu preciso do palavrão pra gerar o impacto emocional, pra traduzir como eu percebo isso. Então fudeu tudo. Por que fudeu tudo? Fudeu tudo porque se você não consegue questionar sua cabeça, ou você vai arrumar alguém que vai se submeter às suas loucuras, porque você não tá enxergando essa pessoa do seu lado. Toda vez que a pessoa falar de um tomate, você vai bater e vai falar, cala a boca, é limão. Olha, eu gosto do frio. Não, cala a boca, vamos no calor. Eu gosto de praia. Não, cala a boca, nós vamos no sítio. Eu gosto de sair. Cala a boca, nós vamos ficar em casa. Olha, eu gosto de fazer amor 3 vezes por semana. Eu gosto 5. Você gosta 1, vamos fazer 3. Cala a boca, tem que ser 1. Entende? É assim que acaba. É mesmo. Quando eu não sou capaz de, nas interações da vida, trocar de óculos. Então, relacionamento, se eu posso falar pra você que uma coluna é compromisso, que a outra coluna, ela é confiança, e que o chão é mundo emocional, a terra onde você põe nesse chão para você plantar os elementos. Você percebe que essa linguagem foi criada, isso é o nosso mundo, isso vai compor. A gente criou uma teoria para explicar tudo isso. A terra que vem nesse chão chama-se humildade. Verdade. Não existe relacionamento onde não existe pessoas humildes. Porque só uma pessoa humilde é capaz de se posicionar como um eterno aprendiz. Porra, mas eu sou um profissional de sucesso, eu vim de uma família boa, eu vou aprender o quê? Cala a boca, baixa o rabo, chega devagar, porque aqui você é um eterno aprendiz. Aprendiz do quê? Do mundo do outro. Se você não tiver humildade, meu irmão, minha irmã, você vai viver uma vida inteira de relacionamentos fracassados. Ah, não, mas a gente está 10, 15 anos vivendo um relacionamento ruim. Sim. Com uma pessoa infeliz. Você pode estar feliz. Eu quero saber se o outro tá. Entende? Então, eu gosto muito, para elucidar isso, da história de Moisés. Você já leu a história de Moisés na Bíblia? Eu sei pouco. Tá, eu vou te contar esse texto. Sei resumido, mas assim, não li inteira. Então posso ser que não saiba tudo. A história de Moisés é incrível, Azê. Moisés matou um cara no Egito. Sim. Moisés era meio revoltado, justiceiro, né? Igual a gente tem um quê de mudar o mundo. E aí ele viu uma injustiça e deu um mata-leão no cara, na minha cabeça, né? Não sei se foi isso. E saiu vazado porque chegou em Faraó que, Moisés, você adotou o cara aí, o cara matou, desrespeitou o Egito. E aí ele correu para o deserto de Midian, lá ele conheceu o sogro dele, Jetro, e ele casou com a filha do sogro, e ele estava no deserto cuidando do rebanho do sogro. E existem a sarça no deserto, são árvores, galhos, e a temperatura elevadíssima no deserto, é muito comum a sarça pegar fogo. Só que ela pega fogo igual um fósforo. Ela queima e apaga. E Moisés viu uma sarça e o fogo não apagava. Moisés falou, que é isso? E ele foi chegando, curioso.
Na hora que ele chega, sai uma voz do meio do fogo. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você está é santa. Por que a terra era santa? Era Deus falando do fogo com Moisés. Deus está falando, chega devagar, tira as sandálias, põe o pé no chão, mostra a sua humanidade, você não é melhor que ninguém. E aí a gente começa a conversar. Relacionamento se vive assim, com sandálias para o lado de fora e com os pés no chão. Ou seja, eu mostro a minha humanidade e a outra pessoa mostra a humanidade dela. E com a mentalidade de iniciante e com o espírito esportivo. Relacionamento se vive com mentalidade de iniciante e espírito esportivo. O que é espírito esportivo? E aí eu concluo essa parte, esse elemento. Espírito esportivo, imagina, Brasil e Argentina, final, Copa do Mundo. 1-0 Argentina. 45 minutos do segundo tempo. 49 minutos do segundo tempo. Pênalti pro Brasil. Menino Ney vai bater. Como que você vive esse momento? A adrenalina lá em cima e já acreditando que ele vai fazer o gol. Presente, AZ. Presente. Você não vai estar pensando no trabalho. Não. Você não vai estar pensando no problema. Ali. Você tá vivendo com os 5 sentidos. Uhum. Relacionamento se vive. Mentalidade de iniciante. Pé no chão. Espírito esportivo. Presença emocional. Se eu não tiver ali, não tem relação, irmão. Não tem. Porque a relação não é corpo. Relação é traduzir como eu vivo a vida. Olha, alface pra mim é vida. Vida? Como assim? É. Porque eu tive um câncer e ali eu sofri demais. E eu pensei que eu ia perder a vida, todos os meus planos. Então hoje, quando eu me alimento bem, eu lembro que eu tive uma nova oportunidade. Pô, salada significa isso? Uhum. Vida saudável ganha mais tonalidade. Bem-estar, disposição. É aí que eu vou amar. Vamos fazer uma trilha. Vamos viajar. Por quê? Porque essa pessoa ressignificou a vida dela. Sim. Se existe a terra da humildade, eu planto, o jardim floresce, as borboletas vêm. Isso é um lar. Tem gente que não tem nada disso. Não tem a coluna, não tem a base, não tem a terra, não tem as flores, não tem a borboleta. Aí você fala, a religião muitas vezes fala, divórcio é proibido. Divórcio, se há um casamento. Se você olha pra obra e é só um terreno baldio, nunca foi um casamento. Nunca foi um casamento. Cara, é verdade. Então, se divorciar ou se separar, não tem problema, porque nunca existiu. Casamento é um contrato, AZ. Casamento é um contrato. Cara, eu tô falando que nós vamos nos amar, nós vamos nos ferir, eu vou te perdoar, eu vou levar em consideração o teu bem-estar na minha tomada de decisão. Eu vou te elogiar para aumentar o nosso compromisso. Eu vou te ouvir, você vai me ouvir e a gente vai buscar um meio em comum. Ou seja, propósito. Eu não sei como é que tá o nosso tempo, mas se a gente puder encerrar falando disso, propósito é o elemento unificador de tudo. Cara, é assim que vive. Tudo que quebra isso é traição. A gente acha que traição é um caso extraconjugal. Não. Traição é tudo aquilo que você deixou de fazer e que você sabia que você deveria fazer dentro do relacionamento. Traição não é você ir se envolver com outra mulher ou com outro homem. Isso é uma manifestação de que já há um relacionamento rompido. Sim. Traição é quando eu quebro tudo aquilo que eu prometi te dar. Eu concordo plenamente. E eu ia falar pra você, pra gente finalizar o programa, com uma mensagem. Então, ao invés da mensagem, quero que você finalize o programa sobre propósito. Que você fale a respeito disso. A gente precisa sempre, como ser humano, de algo além. Legado. De algo que vá além de quem nós somos. Um objetivo maior. Um propósito, um porquê. Os relacionamentos de sucesso, todos eles existem essa transcendência. Eu transcendo essa limitação. Se esse espaço é a relação, o propósito é o prédio. É a construção. Então, é a construção. Matou. Se não existir propósito, não faz sentido. Não vai sair do chão. A gente entendeu que a cola unificadora do todo, desses dois mundos distintos, com complexidades diferentes. Propósito. Porque estamos juntos. Putz, você falou tudo.
Falou tudo, irmão. Esse é o elemento. É isso que me faz voltar. Porque você pode ter o chão. Você pode ter ali Se não as tiver duas um bases. porquê. Se tiver você pode ter as duas bases. Você pode ter até a terra. Até o jardim. Até o jardim. Pra quê? Mas se não tiver propósito, é uma construção abandonada. Cara, eu e a minha esposa, eu tenho planos de rodar o Brasil com os meus filhos, apresentar o Brasil pra eles. A gente não conhece nem o Brasil. Uhum. Eu tenho plano de rodar o mundo todo com ela. A gente tem plano de desfrute. A gente tem plano de empreender. Minha esposa acabou de formar em odonto. Ela já tá fazendo especialização em bucomaxilo. Já botei ela lá. É uma parceria. Uhum. Entende? A gente tá sempre... Esse jardim, tá, mas pra quê? Qual é o objetivo disso tudo? Então, relacionamento sem propósito É uma obra vazia. é que nem eu ter uma Ferrari, mas nunca ter gasolina. Ela vai ficar parada. O relacionamento é o que faz você viver a vida. Porque a vida não é sobre a faculdade, a vida não é sobre o dinheiro, a vida não é sobre nem ir. Por quê? Porque eu não sei quando acaba. Você vai ficar andando. Entra num avião e fica Vai. a vida inteira. Tem o Você perde o sentido. A vida é sobre com quem eu divido. Porque com quem eu divido define como eu experiencio. E como eu experiencio é que é a vida. Porque viver não é ter. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Falou tudo. Viver é aqui, cara. A gente se emocionou, a gente botou vida, a gente falou do coração. Eu não vim aqui gravar um vídeo, eu vim viver. Eu deixei vida. E quando eu morrer, quem entrar aqui vai ver a gente chorando. Sim. Não vai ver uma imagem fictícia, mas vai ver aquilo que a gente tentou, por intermédio da palavra, das microexpressões faciais e das expressões não verbais, mostrar como a gente vive. E viver é compartilhar propósito, senão não tem sentido. Caralho, irmão. Vou falar um bagulho pra você. Hoje, o outro episódio foi o que eu falei pra você. Foi fantástico também. Mas eu acho que hoje é aquilo. A gente é um processo de evolução. E eu sou um cara que eu busco isso o tempo todo. E se tem um campo na minha vida do qual eu nunca tive êxito, foi o campo dos relacionamentos. Não das relações. Eu gosto de utilizar essa palavra relações para todas as relações que nós temos. Amizade, profissional. O rapaz que tá aqui, o Alisson, que tá trabalhando aqui atrás das câmeras. Então, o bom dia, ou a forma que ele serviu o cavalo. Isso são relações. O relacionamento eu costumo usar num conjugal. Então, eu sou um cara que eu me considero um mestre em relações. Eu sou ótimo. Eu nasci com esse dom. De tratar bem as pessoas, de me relacionar, de ser querido, de manter amizades, de criar conexões. Isso eu sempre tive um dom. Mas no âmbito do relacionamento, cara, não vou falar que foi um fracasso, porque foi experiências boas me trouxeram até aqui. Mas eu nunca tive êxito, nunca foi sempre uma pedra no meu sapato. E pela primeira vez eu trouxe você para falar sobre um tema do qual eu sempre tive problema, mas pela primeira vez eu como eu posso dizer, consciência desse problema. Então, cara, o episódio de hoje, irmão, pra mim foi fantástico. Porque você me trouxe clareza de muitos pontos que agora eu consigo enxergar de erros meus, do qual eu posso corrigir pra criar meu próximo relacionamento, o último que eu vou ter na minha vida. Gostei do último. Porque esse é o propósito que eu tenho. Sensacional. E eu estou me construindo como um Bruno para ser merecedor desse relacionamento. E até mesmo com humildade, porque humildade também não é você só se apequenar. Humildade é você saber quem você é também. E eu falo que eu estou na construção para ser um melhor Bruno, e a mulher que estiver nesse meu caminho para se tornar essa minha companheira desse meu último relacionamento, ela vai ser uma sortuda, porque ela vai ter a melhor versão que já existiu do Bruno. E como tudo na minha vida eu transformei para melhor, eu tenho certeza que no âmbito do relacionamento eu também vou ser o melhor. Né? Se você for bom,
pro relacionamento, o relacionamento será um bom lugar. Meu amigo, se eu posso te dar, com todo o respeito do mundo, um conselho que serviu para mim, esse princípio norteia a minha vida, a transcendência. Eu nunca estou em um lugar com propósito e aliança se não tem um porquê de nós estarmos ali. Amizades, relações, tudo que não tem um porquê. A vida é muito preciosa para eu desperdiçar com quem não sabe o que tá fazendo dela. Sim. Se a outra pessoa não sabe, eu sei o que eu tô fazendo. Então eu sigo o meu caminho. E relação é isso. Eu acho que relação é o fundamento da vida. Relação conjugal. Sim. É onde a gente se enxerga mais proximamente no outro. A relação, ela é um espelho. O relacionamento. Tudo que te irrita no outro, existe uma grande possibilidade de ter muito maior em você. Sim. E de que você não tá conseguindo lidar, e aí você distorce e projeta no outro. Por exemplo, uma pessoa que é controladora e ciumenta, na verdade ela é insegura. Como ela não tem estrutura para lidar com a insegurança dela, ela projeta no outro em forma de desconfiança. Uhum. É exatamente Então, isso. o relacionamento é um lugar onde você vai lidar com tudo aquilo que você esconde do mundo todo. Se você fracassa no relacionamento, ainda que você tenha um sucesso em tudo, você fracassou no eixo central daquilo que te desenvolveria suas maiores potencialidades. Pô, então é o fim? Claro que não. Claro que não. A gente vai errar muito. É o fim para quem desistiu. Para quem tem coragem de continuar tentando, o topo é o único lugar que essa pessoa chegará. Cara, irmão, é isso mesmo. E eu tô focado nisso. E vai chegar. Tô, porque... E eu não sei se você sabe, mas eu celebro o casamento. Sim. E o dia que você for casar, eu te presenteio. Claro que se não tiver alguém ali para preencher esse espaço, eu serei assim eternamente honrado, se fazer sentido para você, de celebrar o teu casamento. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Porque eu estou construindo isso. E eu quero. Estou focado. Estou há uns meses solteiro, 100% focado em mim, para que eu esteja preparado. Porque foi o que você falou. Se eu vou ser uma pessoa boa, eu vou construir um bom relacionamento. Só que para construir um bom relacionamento eu precisava disso. De uma base de entendimento sobre o que é um relacionamento. Porque eu acho que até hoje eu não sabia. E você me trouxe toda essa clareza hoje, irmão. Que bom. Obrigado. Fico feliz, Obrigado. meu amigo. Irmão, obrigado mais uma vez pela sua presença. Cara, esse episódio... Eu tenho certeza, mano, eu vou mandar pra um monte de gente que eu venho conversando sobre relacionamento há meses com muita gente, porque isso tá muito latente em mim, sabe? Porque eu falei pra você, eu tô com um objetivo mesmo. Não estou atrás de ninguém, mas eu estou com o objetivo de me construir, porque o próximo relacionamento vai ser o último que eu vou ter. Pode ter certeza disso. Então, eu venho, o que tem mais em pauta em conversas que eu tô tendo com amigos, com pessoas, é sobre relacionamento. E você pode ter certeza que eu vou mandar pra todo mundo isso pra falar assim, ó, escuta esse cara. Porque o que ele traz aqui é foda. É o que a gente vem sofrendo. Porque eu converso com pessoas que sofrem por isso também. Então, irmão, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É um prazer imenso ter você aqui. De verdade, as portas sempre estarão abertas. Não, é a segunda vez que você vem, mas não será a última. Porque eu gosto de trazer pessoas que engrandeçam o conhecimento, o público, pra mim, mas que sejam pessoas que eu gosto de ter perto. Então... obrigado mesmo, irmão, de verdade. Obrigado, eu agradeço. Eu fico feliz, cara. Se tem uma coisa que me deixa feliz pra cacete, é ver quando os meus amigos não são mais os mesmos desde a última vez que eu os vi. Porque é isso, cara. Isso não é questão de meses. Eu já não sou o mesmo de ontem. Eu não sou o mesmo que saiu de casa. Porque eu vim de Uber e vim ouvindo. Verdade. Eu vim estudando. Eu cheguei aqui e já era outro cara. E é isso que é magnífico, porque quando há uma mentalidade de crescer e o crescimento vem nas trocas, então toda a relação é enriquecedora. Então, pra mim, foi maravilhoso estar aqui, meu amigo. Obrigado e muito sucesso. E eu quero poder admirar e aplaudir o teu sucesso de perto cada vez mais. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. De coração. Até a próxima. Até a próxima. Gostei. Galera, muito obrigado pra vocês que acompanharam o episódio aqui, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho.
Mandem pro máximo de pessoas possível, porque esse episódio aqui eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas. Como nosso amigo Danilo acabou de falar aqui, ele não é o mesmo que chegou aqui porque ele já veio estudando. E eu falo pra vocês que eu estou saindo daqui um Bruno diferente por tudo que eu ouvi dele aqui hoje. Então, tenho certeza que também vai transformar a vida de todos vocês, tá bom? Obrigado por assistir esse episódio, compartilhem, sigam o Danilo nas redes sociais, acompanhem o trabalho dele. E é isso, galera. Um beijo no coração de cada um de vocês.